Paz do Senhor, pessoal. Hoje é sábado e nós vamos aqui para nossa série, continuar nossa série Momento Conhecimento da Palavra. Então hoje é sábado e hoje o tema é: o cristão, ele pode perder a salvação? Eu já quero começar aqui com um texto que se encontra lá em Romanos capítulo 10, do versículo do 9 ao 10, que diz assim, um texto até muito conhecido. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. É algo que nós vamos estar aqui discorrendo e eu vou estar aqui falando um pouquinho aqui com vocês. Posso perder a salvação? Será que uma vez salvo, sempre salvo, salvo para sempre, assim como a visão aí dos calvinistas que pensam e acham, né? E defendem isso, uma vez salvo, salvo para sempre, eu não perco a minha salvação. Ou será que nós podemos aí perder a nossa salvação por conta do pecado? Do que se trata e por que a blasfêmia contra o Espírito Santo, ela é um pecado imperdoável, a Bíblia vai dizer. O que a Bíblia diz sobre a apostasia? Existe possibilidade de arrependimento para aquele que abandonou a fé? E por fim, como posso ter a certeza da minha salvação? Então nós vamos entender aqui um pouquinho, vamos falar de apostasia, sobre a blasfêmia do Espírito Santo que não tem perdão e se realmente eu posso aí perder a minha salvação ou eu não posso fazer de tudo e não perco a minha salvação. Então a Bíblia ela sempre vai nos ensinar que quando nós confessamos com a nossa boca, como eu li aqui em Romanos, capítulo 10, do 9 ao 10, a Bíblia nos ensina que toda vez que nós confessarmos ao Senhor Jesus com o nosso Senhor e nosso Salvador e cremos no nosso coração que Deus o restou dentre os mortos, seremos salvos. Mas será que uma vez salvo ainda corremos o risco de perder a salvação? Será que é preciso fazer algo para que isso não aconteça? Está lá em Mateus capítulo 24, 13. Antes de responder tantas perguntas, né, que eu até mesmo eu sempre recebi aí ao longo da minha caminhada cristã, se poderia ou não perder a salvação. E é algo de muito, vamos dizer assim, debate, muitas conversas, e é muito gostoso a gente ouvir diversas opiniões, mas nós precisamos saber naquilo que nós cremos, e não que é errado, mas nós precisamos ter a certeza e saber, eu sou do ponto da partida que eu creio sim que nós podemos perder a salvação se andarmos por os caminhos que nós queremos, andarmos por caminhos tortuosos, caminho que vai nos levar para longe de Deus. E é preciso lembrar que a salvação, ela é mediante a graça, ela é por graça, ela veio por meio da fé, tá lá em Efésios capítulo 2 ao 8. Não é pelo que fazemos, Efésios capítulo 2, versículo 9, Tito 3, do 4 ao 6 e Romanos 3, 20. Mas por aquilo que Jesus fez por nós, pelo sangue dele, que ele derramou na cruz do Calvário em meu e em teu favor, que está em Romanos capítulo 5, do 8 ao 11. O que vai evidenciar nossa salvação é comprovar que a fé que temos em Cristo é genuína, será o nosso arrependimento. Tá lá em Atos capítulo 3, 19, Atos 26, 20 e a nossa obediência nesse caminho do qual nós aceitamos esse convite. Tá lá em Hebreus 5, 9 e João 14, 23. É a decisão de abandonar o pecado. Hebreus 12, do 1 ao 4. Romanos 8, 5 ao 8. Seguida pela transformação de vida. Romanos 12, 2. E pela perseverança ao enfrentar adversidades. Tiago 1, do 2 ao 4. 1 Pedro 1, 3 ao 9. E pelas práticas das boas obras. Está lá em Efésios 2, 10. Gálatas 6, 9. Tito 2, do 11 ao 14. E tudo isso só é possível pela ação do Espírito Santo que passa a habitar dentro de nós quando nós aceitamos Jesus como o único e suficiente Salvador. Romanos capítulo 8, do 9 ao 17. E se o Espírito Santo habita então em nós, temos a salvação e temos a vida eterna. Efésios 1, 13, 14 e 1 João 4, 13, 2 Coríntios 5, 5. Mas será que durante a nossa nova vida que aceitamos, podemos nos desviar do caminho e perder a nossa salvação? Antes de mais nada, né, para deixar aqui muito claro, nós precisamos entender o conceito da salvação ela universal, onde todos serão, olha só, onde todos serão salvos no final.
não é bíblico. E é isso que eu falei aqui no começo da visão calvinista, né? Isso que eu falei que nós precisamos aqui deixar claro, que na visão calvinista, na visão de muitos, a salvação universal, ela vem para todos e todos serão salvos. Isso não é bíblico, mas é desejo do Senhor que todos venham aí ao conhecimento da verdade. É desejo do Senhor que todos sejam salvos, que todos aceitem o convite. De acordo com a Bíblia, muitos serão condenados. Mateus 7, do 13 ao 14, João 3, do 18 ao 20 e 36, Apocalipse 20, 15, Mateus 25, 46. Alguns, inclusive, passaram grande parte de suas vidas frequentando uma igreja sem jamais ter experimentado uma conversão genuína e verdadeira. Tá lá em Mateus 7, 21 a 27. E aquele que nunca foi salvo? Por essa razão, vamos ver essa possibilidade de alguém perder a sua salvação. A pergunta é, caso isso aconteça, significa que tal pessoa se desviou da fé? Ou será que na verdade ela nunca se converteu? Muitas vezes a suposta conversão foi motivada pela emoção, pelo sensacionalismo. Mateus capítulo 13, versículo do 20 ao 21. E não por fé e arrependimento, porque é isso que vai gerar uma transformação genuína. Fé e arrependimento, obediência. Mateus 21, do 29 ao 32. Existe uma empolgação com a mensagem do evangelho, e muita, mas que ainda está longe de ser um compromisso aos caminhos do Senhor. Mateus 13, 22 e Mateus 10, do 34 ao 38. E mesmo que sejamos muito próximos dessa pessoa, não temos como conhecer quais são as reais intenções e motivação do seu coração. Somente Deus é capaz de fazer isso. Hebreus 4, 12 ao 13, Jeremias 17, 10. Então, Laís, por que você está falando que nós podemos perder a salvação? Sendo que você acabou de dizer, acabou de falar que só Deus conhece nosso coração, só Ele conhece a nossa motivação e só Ele conhece as nossas intenções. Nós falamos porque muitas pessoas, elas pensam assim: eu estou salva, então o sangue de Jesus já me acobertou, já me limpou de tudo, então eu posso errar, eu posso cair, eu posso andar, eu posso fazer o que eu bem quero, o que eu bem entender, que eu estou salva. Então isso me dá garantia, não é por mérito, não é porque aquilo que eu faço, mas é sim pela graça. Então pela graça eu estou salva, e independente do que eu faça, eu continuo salva. Olha só, pode tratar-se de alguém, né, que eu falei, as pessoas podem viver, cada pessoa ela vive num processo. Tem umas que estão mais à frente, tem outras que estão um pouquinho mais atrás, tem outras que estão gatinhando, andando, correndo. É um processo de transformação lento. Mas se o Senhor, Ele quiser, Ele transforma qualquer pessoa do dia para a noite. Se Ele quiser, se Ele não quiser, a pessoa vai ter que passar aí pelo processo de transformação, como se encontra lá em Hebreus capítulo 5, do 11 ao 14. Ou de alguém que ainda não se entregou completamente a Deus. Essa pessoa ela não se abriu, ela não se entregou ainda verdadeiramente ao Senhor. 1 Coríntios 3, do 1 ao 3. Ou, em último caso, de alguém que simplesmente se passa por um cristão. Mateus 7, 15. Por que se passa? Essa pessoa, ela tem... É como se ela vestisse uma roupagem. Ela se passa por algo que ela não é, por algo do qual ela não vive. E não estou falando aqui em frente das pessoas. É quando essa pessoa, ela realmente está sozinha. Ela pode até professar algo na frente de todo mundo, mas por detrás só o Senhor sabe que ela não professa aquilo que os lábios dela têm confessado. A questão principal é uma entrega parcial. Não é suficiente. Apocalipse 3, do 15 ao 16. Salvação não se resume a frequentar uma igreja, fazer orações ou melhorar as atitudes. É preciso morrer para a nossa vida antiga e nascer de novo em Cristo. 2 Coríntios 5, 14 a 17. Mateus 16, 25 e Romanos 6 a 11. Quando não há um arrependimento verdadeiro, a tendência é que continue os questionamentos sobre a forma de Deus agir. Olha só, quando nós não temos a certeza, né, dessa salvação do qual nós aceitamos esse presente, e quando não há um verdadeiro e genuíno arrependimento, nós vamos questionar a Deus por diversas coisas, por coisas talvez simples, coisas bobas, talvez coisas grandiosas, mas nós vamos começar a questionar. Romanos 9, 20, João 3, aliás, Jó 3, 11, Jó 3, 24. A dificuldade em abandonar o pecado, Mateus 6, 24, 2 Reis 17,
38:41, a satisfação de encontrar defeito nos outros para se sentir melhor que o outro, para se colocar na posição, eu diminuo a outra pessoa e eu me coloco superior a ela. 1 Coríntios 13, do 4 ao 6, Provérbios 24, 17 ao 18, a inconstância. Tiago 1, do 7 ao 8, a hipocrisia. Romanos 2, 21 ao 22, a religiosidade. Isaías 29, 13, e o pior de tudo, a falta de perdão. Isso é o câncer da alma que mata qualquer pessoa. Marcos 11, do 25 ao 26. E se tem algo que certamente vai evidenciar que uma pessoa nunca foi convertida, é o fato dela não conseguir perdoar o seu próximo. João capítulo 20 a 23. Quando alguém pensa que a ofensa da outra pessoa contra ela foi grande demais para ser perdoada, é porque ela não entendeu e, consequentemente, ainda não recebeu o perdão de Deus. Porque se eu quero o perdão de Deus, eu preciso também perdoar. Isso são frutos de uma pessoa que ela foi salva, ela foi regenerada, ela tem sido transformada, ela se permite ser transformada. Mateus 18, 23 a 25, Lucas 6, 37. Uma pessoa nessa situação, ela pode perder a salvação? Não. Ninguém pode perder algo que nunca teve. Presta bem atenção nisso. Mateus 25, 12. Acredite. Grande parte das pessoas que hoje estão supostamente desviadas, na verdade jamais se converteram. Essas pessoas que se desviaram, elas nunca tiveram talvez um verdadeiro encontro com a glória, nunca tiveram um encontro genuíno e verdadeiro mesmo com o Senhor. Laís, mas eu conheço muitas pessoas até mesmo que estão aí na mídia, no mundo gospel, pessoas que eu caminho, e eu sei que elas verdadeiramente se converteram, mas alguma coisa fez essa pessoa cair, ela fez ela se afastar. Pode acontecer? Até pode, mas a pessoa que realmente ela teve um encontro com o Senhor, por mais que ela caia, por mais que ela peque, como eu sempre digo, a pessoa que tá com os caminhos do Senhor, nem pecar ela não consegue pecar direito. Ela até pode pensar em desviar, pode pensar sim, mas ela não consegue por inteiro porque tem algo dentro dela que está dizendo, está clamando aí no coração dela. Continua, vai valer a pena, não desista, continue prosseguindo. Deus sempre vai levantar alguém para poder falar com essa pessoa. E aquele que foi salvo? Mas quando temos um encontro verdadeiro com Jesus, nos convertemos de fato? Será mesmo que uma pessoa, uma vez salvo, sempre salvo, ou será que ainda assim podemos perder a salvação por conta do pecado? A Bíblia vai nos relatar que quando nós pecamos, nós perdemos a alegria da salvação. Por isso que em Salmo, o salmista ele vai declarar, Davi vai pedir: dai-me a alegria da tua salvação. É como se ele estivesse pedindo: restitui-me a alegria da sua salvação, porque Davi ele tinha pecado. Então, quando nós pecamos, não é que nós perdemos a salvação. Nós perdemos a alegria da salvação, mas Davi ele se arrependeu. E Saul, que não se arrependeu, né, das coisas que ele praticou, ele desobedeceu. E Sansão, que ele deita no colo de Dalila, ele já perdeu a visão dele, ele passa não somente a ficar cego dos olhos físicos, mas cego dos olhos espirituais. E sim, eu sei que no último estágio, no último tempo, do qual depois as ruínas bem abaixo, todos os filisteus são mortos, todas as pessoas que estão ali, né, Deus ainda dá essa vitória a Sansão, mas Sansão ele também morre. Mas antes dele morrer, ele se arrepende. Ele se arrepende. Então, será que Sansão perdeu a salvação? Não, porque ele se arrependeu. Mas quando nós não nos arrependemos, com certeza, o Espírito Santo, ele sai de nós. Nós não temos mais a sensibilidade de ouvir a voz do Espírito Santo e dizer: isso é pecado. A pessoa, ela peca, tá pecando tanto, que ela nem, o Espírito Santo já saiu dela. Então, para ela, o pecado virou coisa normal. E pecado é errar o alvo. E como eu falei, aqui é um ponto até mesmo importante. A Bíblia diz que ninguém deixa de pecar, mesmo depois de convertido. Nós passamos, aceitamos Jesus, descemos as águas, aí virei santo, virei anjo? Muito pelo contrário. Todos os dias nós temos que matar o nosso velho homem e continuar clamando pela santidade, para que o Senhor tenha misericórdia, para que o Senhor não nos deixe cair em tentação. É isso que a oração do Pai Nosso vai dizer: não me deixes cair em tentação. 1 João 1,10. E que isso não nos tire a salvação. 1 João 2, 1 ao 2. Jesus Cristo pagou pelos nossos pecados do passado, do presente e do futuro. Já foi consumado na cruz do Calvário. Foi consumado todos os nossos pecados. 1 João 2 ao 12, Hebreus 9, 26 ao 28 e Hebreus 10, 14 a 17 ao 18. Quer dizer então que um salvo, quando peca, não perde a salvação, nem mesmo por um instante?
Nem no exato momento do pecado? Não. João capítulo 1, do 12 ao 13 e 1 João 2, 1. Se fosse assim, estaríamos constantemente perdendo e ganhando nossa salvação como se fosse uma troca de roupa. Como se fosse uma barganha. Pequei agora, a Jesus me perdoa. Passa um mês, ou daqui a pouco passa um dia, pecamos de novo. Ai, Senhor, me devolve a salvação? Não. Ele deu a salvação a nós. Só que o que é que nós fazemos com a salvação? Sem saber o dia da nossa morte ou quando será a volta de Jesus, Mateus 25:13, com certeza seríamos pessoas completamente inseguras. Como pregar um evangelho de salvação quando não se tem certeza da sua própria salvação? Isso aqui é muito triste. Como que eu posso pregar algo do qual nem eu mesmo acredito, do qual nem eu mesmo estou convencido daquilo que eu recebi da parte do Senhor? 1 Coríntios 15:19, Romanos 13:11. Contudo, é preciso que fique bem claro que isso não significa que podemos pecar sem preocupação nenhuma. Muito pelo contrário, em Romanos 6:2, pecar conhecendo a Deus é muito pior do que pecar na ignorância, porque na ignorância o Senhor perdoa. Mas e quando nós conhecemos a verdade? E nós pecamos sabendo em cima da verdade. Hipocrisia. Nós estamos pecando por quê? Porque gostamos? Porque estamos favorecendo a nossa carne? Hebreus 10:29, 2 Pedro 2:21 e Hebreus 2:3. Afinal, sabemos que toda a maldade que vemos no mundo é fruto do pecado. Romanos 5:12. Principalmente sabemos que foram os nossos pecados que levaram Jesus à cruz. Isaías 53:5-6. Pecar de forma deliberada e voluntária definitivamente é uma característica daquele que jamais conheceu a Deus. 1 João 3:6-9. Ou então, considerando um outro cenário, revela uma apostasia, alguém que abandonou a sua fé. 1 Timóteo 1:19 e 1 Timóteo 4:1. É isso que nós vamos ver agora um pouquinho sobre a apostasia. Alguns vão defender, inclusive com bases bíblicas, João 10:28-29, Romanos 11:29, Filipenses 1:6, 1 Pedro 1:5, João 17:6. A ideia de que se a pessoa se apostatou da fé é porque na verdade jamais foi convertida. Mas a Bíblia também traz passagens que dão a entender que existe sim a possibilidade de alguém salvo abandonar Cristo. Mateus 24:12, Lucas 9:62, 2 Timóteo 2:12 e Hebreus 6, do 4 ao 6, e Hebreus 10:26-27. Independente de qual seja a sua visão sobre o assunto, de uma coisa nós podemos ter a certeza: não há condenação para quem está em Cristo e anda segundo o Espírito. Romanos 8:1-2. Mesmo que ocasionalmente ele peque, 1 João 1:6-7, porém o salário do pecado continua sendo a morte. Romanos 6:23, ou seja, sempre haverá uma consequência ruim para o pecado. Gálatas 6:7-8, e pior delas é a apostasia, o esfriamento da fé, a pessoa abandonar a fé. Hebreus 3:12-14, 1 Timóteo 6:10. Um dos sinais de que pode estar havendo uma apostasia é quando já não mais há arrependimento pelos pecados. Lembra que eu falei um pouquinho anterior? 2 Coríntios 7:9-10 e 2 Coríntios 12:21. Pode até haver uma certa tristeza, um remorso, foi isso que gerou em Judas. Em Judas não gerou um arrependimento, mas gerou um remorso por ter vendido o seu Senhor. Mas não há uma decisão de abandonar, de desviar, de mudar a rota do pecado. Mateus 27:3-5. O remorso logo passa. O pecado é cometido novamente e muito mais avassalador do que aquilo que a pessoa já tinha pecado anteriormente. Arrependimento é mudança de mente, mudança de atitude, é uma decisão, é uma conversão. Lucas capítulo 15, 18-21, Mateus 16, 24, Mateus 18, 3. Mas quando essa decisão não acontece, Lucas 13, 5, a tendência é se perder cada vez mais a sensibilidade à voz ao Espírito Santo. 1 Tessalonicenses 5, 19. E a noção do que é certo ou errado, 1 Timóteo 4:2. Muitas vezes a pessoa não declarou abertamente que abandonou a fé, mas sua vida de pecado demonstra isso. Tito 1:16, a pessoa exala cheiros, assim como nós queremos exalar o bom perfume de Cristo, quem anda no pecado e não se arrepende e não quer sair dessa vida, ela também exala um cheiro de morte. Assim como nós podemos exalar cheiros de vida, nós exalamos também o cheiro de morte. Trata-se de uma pessoa salva? Óbvio que não.
ou ela perdeu a salvação ou nunca a teve? E se pensarmos de que fato ela perdeu a salvação, será que ainda existe a possibilidade de recuperar essa salvação? Bom, de acordo com Hebreus 6, a resposta é não. Uma pessoa que negou a sua fé em Cristo já não poderá mais ser conduzida ao arrependimento. Hebreus 6, do 4 ao 6. Ela apostatou da sua fé. Ela não quer mais estar nesse caminho. A pessoa decidiu, ela escolheu. Mas eu creio que talvez até mesmo no seu último dia de morte, o último dia de suspiro dela, ela possa vir até mesmo se arrepender. E aí só cabe ao Senhor a julgar para onde ela vai e aonde ela vai estar. Porém, não cabe a nós a julgar em que estado espiritual, olha só o que eu acabei de falar, que alguém se encontra. Romanos 14, do 10 ao 13. Devemos sempre partir do pressuposto de que ainda não houve por parte dessa pessoa uma compreensão plena daquilo que foi conquistado na cruz do Calvário. 1 Coríntios 2,14 e Atos 28, do 24 ao 31. Mesmo quando pensamos se tratar de alguém que supostamente abandonou a fé, precisamos deixar esse julgamento com Deus. Atos 15, do 8 ao 11. E crer que ainda existe, sim, lembra, a possibilidade de arrependimento e salvação. Lucas 14, 15, 24, 2 Pedro 3, 9, 2 Timóteo do 2, 24 ao 26. Como saber se eu não perdi minha salvação? Mas e quanto a nós? Como é possível ter a certeza de que não perdemos nossa salvação? Simples. Se quando pecamos existe arrependimento e confissão a Deus, 1 João 1,9, significa que não perdemos a salvação. Como eu falei, não é uma troca de roupa. Se procurarmos viver em santidade e ainda existe temor a Deus em nossos corações, 2 Coríntios 6, 14, 18, 7, 1. Também isso significa que não perdemos a nossa salvação. Se perdoamos nosso próximo, Mateus 6, 14 ou 15, e percebemos o fruto do Espírito sendo desenvolvido em nossa vida, 2 Pedro 1, do 2 a 11, mesmo que o pecado tenha acontecido minutos atrás, nós não perdemos a nossa salvação pelo quê? Pelo fruto do arrependimento. 1 João 1,8. A blasfêmia contra o Espírito Santo. Até mesmo no caso daquilo que a Bíblia considera como um pecado imperdoável, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, entende-se que, se estamos em dúvida quanto ao fato de termos blasfemado ou não, é porque não blasfemamos. A blasfêmia contra o Espírito Santo segue o mesmo princípio da apostasia, não há dúvidas por parte da pessoa, 1 Timóteo 4,2. Ela já teve provas incontestáveis da existência de Deus, Romanos 1, 18 a 21, mas recusou-se a obedecê-lo e rejeitou a salvação, Lucas 10, 16, Lucas 12, 9. Conheci uma certa feita uma história de que um homem no seu último dia de leito dele, uma pastora estava, né, uma pastora que me discipulava, caminhei muitos anos com ela, e ela foi no hospital, e ela perguntou para esse homem, ele estava nos últimos segundos de vida dele, se ele queria Cristo. E ele disse com todas as palavras declarado, eu não quero Jesus na minha vida. E ele morreu sem Cristo. Ele declarou com suas palavras. Lembra que eu li aqui Romanos 10, no 9 ao 10, se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor e Salvador, né? Assim nós o receberemos pela confissão de nossas palavras. Tudo aquilo que nós confessamos, nós atraímos para as nossas vidas. Então, ele decidiu. Ali foi uma decisão dele. Ele não quis. Laís, mas e se ele lá no fundo do coração dele aceitou? Nós não sabemos. Mas a boca fala daquilo que o coração está cheio. E ele, com todas as palavras, ele declarou que ele não queria. E ali, nós podemos até mesmo falar que ele foi para o inferno? Pelas palavras, sim, mas quem cabe ao Senhor a julgar? Assim como quando nós chegarmos no céu, assim como o pastor Cláudio Duarte fala, eu acho isso até interessante, pode se tornar até engraçado da forma que ele passa, mas é verdade. Quando nós chegarmos no céu, vai falar, e eu cheguei. A primeira instância, e eu cheguei. Segundo, cadê fulano? Não tá aqui. E em terceiro, você aqui. Então, quando nós chegarmos à eternidade, muita surpresa nós teremos, porque aquilo que nós julgamos pelo que vemos, nós não conhecemos a espiritualidade das pessoas, nem a motivação, nem a intenção, quando nós chegarmos à eternidade, nós vamos aí nos surpreender com muitas coisas. Então, a blasfemar contra o Espírito Santo não é questionar se algo é de Deus ou não. 1 Tessalonicenses 5, 21 e João 7, 24, mas é atribuir ao diabo algo que sabemos ser uma ação do Espírito Santo. Muitas pessoas julgam a ação do Espírito Santo com candomblé, com o espiritismo, e aí acabam barganhando, porque não conhecem e acham aquilo que é igual. Ou muitos também, como eu já vi aí, famosos
né, aí na mídia se dizem aí servir ao Senhor, brincando com as coisas do Espírito Santo, fingindo, né, um cair, um levantar, um falar em línguas, né, ou estar aí alegre, blasfemando contra o Espírito Santo. E isso aqui não tem perdão. Qualquer pecado tem perdão, mas a blasfema contra o Espírito Santo não tem perdão. Por essa razão, torna-se um pecado imperdoável, pois aquele que está sendo injuriado é o único que poderia nos convencer do pecado, da justiça e do juízo e nos conduzir ao arrependimento. Quem é? O Espírito Santo. Está lá em João 16, do 7 a 8. Quem blasfema contra o Espírito Santo se rebela contra Deus. Mateus 12, 30. Torna-se inimigo do Evangelho. Gálatas 1, 9. Romanos 1, 28 a 32. Difama e calúnia o que é santo. 2 Timóteo 3, do 1 ao 9. Judas 1, 10. Chama o bem de mal. Marcos 3,30 e procura convencer os outros de que a salvação bíblica não passa de ilusão e uma fantasia e uma história da carochinha. Mateus 12, 33, 37. E se você faz essas coisas sem preocupação nenhuma, sem preocupação nenhuma, sem ressentimento nenhum, sem arrependimento, é porque você blasfemou contra a presença do Espírito Santo. Gálatas 5, 19, 21 e 1 Coríntios 6, 10. Sendo assim, cada um deve examinar-se a si mesmo. É isso que na Santa Ceia fala. Cada um examine-se a si mesmo. Não é para você examinar a vida do teu irmão, não é para você examinar a vida de ninguém. É para você examinar a si mesmo. Quando você tem que fazer um exame, ninguém pode ir no teu lugar. É você que tem que fazer esse exame, você mesmo. Então, sendo assim, cada um deve examinar a si mesmo para comprovar se está na fé. 2 Coríntios 13, do 5 ao 8, quando existe arrependimento, Mateus 3, 8, também existe perdão. Lucas 24, 45, 47. Perder a salvação, e aqui eu já entro na conclusão. Perder a salvação. Seja qual for o entendimento sobre este assunto, se é possível não perder a salvação, algo é certo. Só será condenado ao inferno aquele que não conheceu a Jesus Cristo. 2 Tessalonicenses 1, do 8 ao 9, 1 João 2, 4. Ou aquele que, após conhecê-lo deliberadamente, deixou de segui-lo. 2 Pedro 2, do 20 ao 22. Do contrário, podemos afirmar com toda a convicção e certeza que estamos salvos e que temos a vida eterna. Não é na nossa força que vencemos o pecado. 2 Coríntios 19, do 9, 12. 2 Coríntios 12, do 9 ao 10 e Filipenses 4, 13. Mas é o próprio Deus quem nos livra. 1 Coríntios 10, versículo 13. Nos sustenta. 2 Coríntios 1, do 21 ao 22. Filipenses, capítulo 2, do 12 ao 13. Nos protege. 2 Tessalonicenses 3, do 3 ao 5. Nos estabelece em Cristo. 1 Pedro 5 ao 10. O único que poderia nos condenar morreu em nosso favor, ressuscitou dentre os mortos e nesse momento intercede por nós. Romanos 8, 31 a 34. Nem tribulação, nem angústia, nem perseguição, nem fome, nem presente, nem futuro, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem principados e potestades. 1 João capítulo 5 ao 18 e 2 Timóteo 4, 18. Absolutamente nada. 2 Coríntios 4, do 7 a 11. Ninguém poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Salvador. Romanos 8, 35 a 39. Então, a ação do Espírito Santo, João 16, 13, é a certeza da nossa salvação. É que nos mantém longe do pecado e não o medo de perdê-la. Não o medo de ir para o inferno. 1 João 4, 13 ao 18. 1 Coríntios 15, 58. 1 Tessalonicenses 5, 23 ao 24. E o tema e base central, o texto-chave é Oséias 4, 6. O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram conhecimento, eu também os rejeito. Como os meus sacerdotes, uma vez que vocês ignoram a lei do seu Deus, eu também ignorarei os seus filhos. Então, Laís, e aí? Pode ou não se pode perder a salvação? Pode. Pode quando há esfriamento. Podemos quando nós não ouvimos mais, nós não temos mais aí a sensibilidade para ouvir a voz do Espírito Santo. Quando nós pecamos e não temos essa sensibilidade, quando nós injuriamos alguém ou quando nós pecamos contra alguém, nós não pedimos perdão, não nos arrependemos, não vivemos uma vida de santidade, mas vivemos uma vida totalmente promíscua, uma vida em fornicação, enfim, adultério, tantas outras coisas, malícias, bebedices, como a palavra vai nos dizer lá em Gálatas, quantos e quantos pecados que ali Gálatas vai falar, que são as obras impetuosas da carne. Então, se a partir do momento que nós andamos com os desejos e os prazeres da carne sem arrependimento, sim, nós perdemos. Se nós podemos perder a nossa salvação, mas você falou que nós não podemos perder algo que nós ganhamos. Mas se nós ganhamos, se você talvez ganhar aí um presente,
e você perde esse presente. Por alguma coisa aí você perde esse presente. Um anel aqui é muito fácil, né? Nós perdemos um anel, se nós não tomarmos cuidado. Podemos perder outras coisas grandes ou talvez mais valiosas? Nós podemos, se nós não ficarmos atentos, se nós não ficarmos aí atentos àquilo que nós ganhamos. Então nós precisamos sim ficar atentos e não cair, né? Eu sei e respeito aí todas as linhas, mas sim, eu acredito e creio sim que nós podemos sim perder a nossa salvação quando nós deixamos de andar na presença do Senhor e quando nós não temos mais a sensibilidade para poder aí ouvir a voz do Espírito Santo. Quando nós perdemos essa sensibilidade, é muito fácil a gente andar longe dos caminhos do Senhor, apostatar a nossa fé e o pior, né? Blasfemar ainda contra o Espírito Santo, achando que tudo é brincadeira, achando que Deus é amor e Ele não é justiça, Ele não me condenará e Ele não poderá me colocar no inferno. Só que o nosso temor não é com medo de não ir para o inferno. O nosso temor tem que ser somente a Deus, saber que Ele nos deu a vida e nós devemos amor e gratidão ao Senhor por tudo aquilo que Ele fez. Então não é medo de ir para o inferno, mas é medo e temor de ficar e passar a eternidade longe do Criador que nos fez, que transformou a criatura, regenerou essa criatura que somos eu e você. Nós éramos órfãos e Ele nos fez filhos nele. Então nós precisamos ficar bem atentos sim, em não perder aquilo que nós ganhamos. Porque, como eu falei naquele grande dia, muitos vão dizer, você aqui e fulano, e não tá aqui não, eu aqui? Então nós precisamos tomar muito cuidado, né? Não é sobre o julgar, não é sobre condenar e colocar as pessoas no inferno, colocá-las no céu, porque nós não temos esse direito. E teve uma pastora que ela sempre media a espiritualidade de uma conhecida, até mais uma coisa muito próxima minha, e ela sempre falava isso, aquela pessoa ela não é. Ela não é, só que assim, nós não temos um termômetro para poder, espiritual, para poder medir se aquela pessoa ela é ou não é, mas ela dá frutos, assim, porque eu ando com ela, eu conheço ela, eu sei que ela dá frutos, aí, frutos de gratidão, de arrependimento, de zelo com as coisas do Senhor, sabe? Só que ela não, o que ela esperava ver era um ato de missões, né? Que ela fizesse a obra, mas ela faz, ela ajuda da forma e da maneira dela. Então nós não podemos julgar ou medir uma pessoa por aquilo que nós estamos vendo, pela motivação e as intenções do coração. Só que toda pessoa que verdadeiramente ela foi salva, ela demonstra e ela dá frutos de arrependimento, frutos do qual ela foi salva. Por mais que haja lutas, mais que haja lutas, tempestades, perseguições, portas fechadas, como eu sempre tenho aqui pregado, tenho aqui dividido com vocês, essa pessoa ela dá frutos do qual ela teme ao Senhor, do qual ela anda assim com o Senhor, porque nós não seremos isentos, né, de passar por absolutamente nada. O Evangelho não nos dá garantia somente de vitória. Ele nos dá garantia, certeza mesmo que nós vamos passar por muitas e muitas aflições, mas sobre todas elas o Senhor ele estará conosco. Então, um dos motivos para nós perdermos a nossa salvação é perder a sensibilidade do Espírito Santo. Quando aquilo que nós pecamos e o nosso coração já se congela, a nossa mente já se cauterizou de tal maneira que nós nem sentimos mais a presença do Espírito Santo, nós não sentimos mais o Espírito Santo dizendo, você passou o farol vermelho de novo. Tá amarelo, você tá chegando perto do farol vermelho, você pode matar alguém. E sim, quando nós nos afastamos dos caminhos do Senhor, nós temos sido referência para muitas pessoas. E as pessoas que nos espelham em nós, se nós desviarmos, se essas pessoas verdadeiramente não estiverem firmadas em Cristo, nós prestaremos contas. O Senhor cobrará o sangue dessas pessoas sobre as nossas vidas, porque muitos têm só permanecido de pé por causa da tua vida e por causa da minha vida, porque nós temos sido referência e porta-voz aí do Evangelho para anunciar e para levar essas pessoas mais perto de Cristo. Então, podemos perder a salvação? Perdemos. Podemos sim perder a nossa salvação, sendo que nós perdemos aí a sensibilidade de ouvir a voz do Espírito Santo. Então, compartilhe essa mensagem, sempre eu trarei aqui assim que o Senhor me permitir, né? As séries ainda não acabou, tem muita coisa ainda que vai vir aí pela frente, então peço que você compartilhe essa mensagem, compartilha esse vídeo, ativa o sininho todas as segundas,
segundas não, todas as quartas e sábados nós teremos aqui uma mensagem aqui e sobre essas séries aí, sobre esses debates aí, esses contrapontos, até mesmo para poder esclarecer. E como eu falei, se nós não buscamos conhecimento, como Oséias 4:6 diz, o Senhor nos rejeitará e muito pior, rejeitará a nossa descendência. Então isso é algo muito sério. Então, que você possa aí se deleitar nos ensinamentos do Senhor, nas Escrituras, conheça, para que você não venha aí ser enganado e nem enganada. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você e te conceda a paz. Em nome de Jesus, tenha um final de semana abençoado para você e toda a sua família, em nome de Jesus.